Maya International Acro Cup, 11ª edição, a competição que vamos acompanhar ao pormenor no decorrer desta reportagem. Competição realizada, como sempre, no complexo gímnico da cidade esportiva, a Maya. Uma competição realizada em simultâneo com a Taça do Mundo Acrobática que apresentamos em reportagem separada. Começamos com a competição Youth. Veja-se aqui a prestação nacional nos pares femininos, Carolina Carneiro e Joana Pinto, da equipa da casa, o Acro Clube da Maya. Estas foram as ginastas que venceram esta competição, uma competição muito renhida, com mais de 30 pares grupos. É de facto uma competição que é uma prova dura para estas jovens ginastas, porque grande parte dos exercícios que elas fazem são elementos obrigatórios, portanto todas fazem igual. É o grau de perfeição e a componente artística que determinam a vitória nos vários escalões. Neste caso, a Joana e a Carolina a conseguir 53.450, que é uma nota realmente muito boa, a deixar a concorrência a quase um ponto de distância. Vamos ver aqui um elemento dinâmico. Um mortal simples. Este escalão Youth é para jovens ginastas entre os 11 e os 15 anos. Neste caso, a Joana e a Carolina estão bem dentro desse escalão etário, com 11 e com 13 anos. Portanto, jovens ginastas aqui na sua primeira prestação internacional e logo com a medalha de ouro no meio de imensas adversárias. Elementos simples, o mais perfeitamente executados. A execução de Carolina Carneiro e também Joana Pinto, escalão Youth, ou seja, ainda abaixo de juvenis, os pares femininos, o par que vence a competição, equipa da casa do Acro Clube da Maya, com 53.450. E subimos o escalão etário, vamos já para os Age Group, aqui já juvenis, pares masculinos. Vitória para os Haifa Flyers de Israel. O Ren e o Nadav, dois jovens ginastas da cidade de Haifa, aqui no seu exercício de dinâmico. E muito bem, este mortal empranchado. É isto que nós queremos ver neste escalão. Os juvenis têm elementos obrigatórios, essencialmente os exercícios deles são constituídos por elementos obrigatórios. Tem alguns facultativos que ficam, digamos, à disposição dos treinadores, mas aquilo que se pretende é que haja uma linha de execução e de artística que possa conduzir a um futuro brilhante quando eles chegarem aos escalões superiores, aos júniores e aos séniores. Portanto, neste momento, aquilo que se pretende é ver elementos tecnicamente o mais perfeitos possível, com uma boa nota artística, de forma a criar bases para uma progressão na carreira gímnica o mais sustentáveis possível. Estes ginastas estavam em segundo nas qualificações e conseguiram suplantar os seus adversários britânicos e classificar-se em primeiro lugar aqui nas finais. Muito bem esta ligação. Tecnicamente muito bem estes ginastas, a justificar claramente o primeiro lugar nesta competição. E assim, vantagem para o par masculino, Haifa Flyers de Israel, a registar na final 27.550 e por isso mesmo assegurar a primeira posição. Ainda o escalão de Age Group, agora os trios femininos Spelturn
de Inglaterra, na primeira posição. Temos aqui estas ginastas, têm uma coreografia muito interessante, figuras tecnicamente muito bem executadas. Elas realizam aqui o exercício de equilíbrio. A Federação Internacional de Ginástica a cada 2 anos atribui o tipo de exercícios que os ginastas têm que fazer. Os trios, neste ano 2017, têm que fazer o exercício de equilíbrio. Vimos há pouco um par masculino e ele teria que fazer na final o exercício de dinâmico. Estas ginastas vencem a prova com 27.700, uma nota muito elevada para este escalão, parciais acima de 9 pontos de execução e artística, o que de facto mostra a qualidade que este clube britânico tem vindo a fazer. Clube britânico esse que no My International Acro Cup 2017 venceu, digamos, no contador de medalhas, foi o clube com mais medalhas arrecadadas. A competição nesta especialidade foi a mais renhida de todas e foi a maior de todas. 60 trios em competição, 60 trios, os 3 primeiros lugares com trios do Reino Unido, 2 do Spelthorne e 1 do Heathrow, e em 4º lugar o trio do Acro Clube da Maia, e portanto de facto foi uma competição fortíssima. Não só pela quantidade de ginastas, mas também pela qualidade das apresentações. E o 4º lugar, portanto, o melhor grupo português do Acro Clube da Maia, aqui a fazer valer os seus créditos. E assim, 27.700 para o Spelthorne, clube britânico, aqui presente no My International Acro Cup. E ainda os Age Group. Agora vamos para os pares femininos na 7ª posição, a equipa da casa com Matilde Couto e Mariana Machado. Estamos a ver aqui o exercício dinâmico, tal como os pares masculinos. Estas ginastas têm que fazer o exercício dinâmico na final. Elas estavam em 3º lugar antes das qualificações e, portanto, as expectativas para a final eram boas. A concorrência também tinha uma palavra a dizer, e o 7º lugar em mais de quase 40 pares é uma prestação muito boa. Voltamos a ter aqui a música com letra, uma inovação que este ano a Federação Internacional de Ginástica implementou. Os vários grupos, os pares, os trios, as quadras podem fazer um exercício com voz, o outro obrigatoriamente não pode ter voz. Ainda estamos num período experimental desta inovação. Vamos ver como é que o processo de treino decorre com esta medida. Mais uma figura dinâmica, uma pirueta para o chão. Muito bem, muito estáveis estas ginastas. O exercício aproxima-se do final, mais um elemento obrigatório. A execução de Matilde Couto e Mariana Machado, pares femininos Age Group 1. Aqui com a treinadora Úrsula Martins. 7ª posição para a dupla portuguesa, 25.850. E agora aqui o par vencedor Spelthorne, da Grã-Bretanha. Ginastas com 27.750 pontos. Mais uma vez, as ginastas do clube britânico a arrecadarem o 1º lugar do pódio. Este foi o clube que venceu a classificação por equipas, venceu e ficou em 2º lugar, muito bem, um duplo mortal. Os 2 primeiros lugares do pódio da classificação por equipas no escalão de Age Group 1, portanto com ginastas entre os 8 e os 16 anos,
pertenceu ao Spelthorne da Grã-Bretanha. O terceiro lugar foi ocupado pelo clube de Israel, os Haifa Flyers, do qual já vimos o par masculino há pouco. Rondada Flick Mortal, um elemento quase obrigatório nos individuais que as ginastas têm que fazer. E aqui está o obrigatório, a rondada. Eles vão fechar a competição. Par feminino britânico da formação Spelthorne a conquistar aqui a primeira posição com um registro de 27.750. E ainda o escalão de Age Group 1. Agora, os pares mistos. Vitória para os Haifa Flyers de Israel. E temos aqui o Hadar e a Marion a vencerem nesta especialidade. É a segunda especialidade que este clube israelita vence. Já tinham sido campeões nos pares masculinos e agora nos pares mistos. 27.550. Muito bem este elemento. Muito original esta saída também. Uma competição renhida, esta dos pares mistos, com Israel em primeiro, Grã-Bretanha em segundo e Alemanha em terceiro, a formação espanhola em quarto lugar. Muito bonito este par. O Hadar e a Marion já estavam em primeiro nas classificações, a manterem o mesmo lugar na final e a vencerem com toda a justiça. Muito bem. A vencerem com toda a justiça o My International Acro Cup 2017. E assim a execução dos Haifa Flyers de Israel a conquistar aqui a primeira posição, Age Group 1, pares mistos 27.550, ali com o treinador. E agora vamos para as sempre espetaculares quadras. Age Group 1, ainda este escalão, Spelthorne a colocar aqui duas quadras nas duas primeiras posições. Vemos a primeira. É o predomínio deste clube inglês nestes escalões de formação. Os vencedores por equipas, aqui com duas quadras masculinas. Esta a quadra vencedora, duplo mortal a abrir a sua prestação. Já é difícil ter uma quadra, duas ainda mais difícil é, e este clube inglês consegue tê-lo, e logo em dois escalões tão importantes, neste escalão de formação tão importante como é, e também depois no escalão sénior. Muito bem este mortal com pirueta. Os elementos individuais, a rondada Flick Mortal, obrigatório neste escalão. À semelhança dos pares femininos e dos pares masculinos, eles realizam
o exercício de dinâmico. Mais um elemento, vamos finalizar, o mortal encarpado, aqui está. 2 quadras de Spelthorne da Grã-Bretanha nas 2 primeiras posições das quadras masculinas, Age Group 1, a primeira a registrar aqui 26.500. E subimos o escalão etário, vamos agora para Age Group 2. Aqui está a competição de pares femininos, Canadá em vantagem. E a partir deste escalão, no âmbito da classificação do My International Acro Cup, vamos ter na classificação final o conjunto dos 3 exercícios. É isso mesmo, Paulo. Nós agora passamos a ter o somatório do equilíbrio, do dinâmico e do combinado. E, portanto, se no Age Group 1, portanto, nos juvenis, tínhamos notas a rondar os 26, 25, 27 pontos, neste momento passamos a ter notas na casa dos 70, 80 pontos, porque é o somatório dos 3 exercícios que dão a nota final. Portanto, digamos que o My International Acro Cup pretende ser uma competição de regularidade, em que o importante é o melhor dos 3 exercícios, do equilíbrio, do dinâmico e do combinado, e não apenas na final, como acontece na Taça do Mundo, em que o equilíbrio e o dinâmico dão a passagem das qualificativas à final e o combinado dá a nota final e o ranking e portanto, as medalhas. Neste caso, a Anastasia e a Hartle, 2 ginastas do Canadá, do Calgary Gymnastics, foi uma ótima surpresa a vitória destas ginastas aqui. Foi uma festa enorme no Canadá, é a primeira vez que o Canadá vence uma grande competição internacional e, portanto, mérito para os seus treinadores, mérito para a Anastasia e para a Hartle. Muito trabalho tem sido desenvolvido no Canadá e aqui a colherem os seus frutos. Vantagem para Calgary. Canadá, primeira posição em pares femininos. Age Group 2 a registarem aqui 79-120, como já explicámos, no conjunto dos 3 exercícios. Recordamos aqui os melhores momentos deste par do Canadá. A partir de agora, vamos começar a ver os exercícios combinados destes ginastas. E vamos já para os trios femininos. Age Group 2, a equipa britânica na primeira posição. A equipa do South Tyneside, mais um clube britânico. O My International Acro Cup teve muitos participantes belgas, britânicos. Este foi mais um clube que se juntou à festa da ginástica acrobática na Maia e aqui a conseguir a vitória numa das especialidades com maior competição, mais de 20 trios envolvidos, e este trio, num ano de Campeonato da Europa, a mostrar a sua força e a conseguir aqui uma excelente prestação. E o duplo mortal, apontamentos muito interessantes. No final desta competição, portanto, no final dos 3 exercícios, as ginastas britânicas conseguiram somar mais um ponto, somaram um ponto acima da sua competição. Em segundo lugar ficou o trio do Cazaquistão. É a primeira vez que o Cazaquistão vem ao My International Acro Cup. Foi uma delegação muito interessante tê-los cá, com um nível técnico excelente. Mas aqui as britânicas mais fortes no somatório dos 3 exercícios. Este próprio combinado ditou, digamos assim, a vitória com 27.300.
As ginastas do Cazaquistão a somar 26.750 e, portanto, esta diferença a ser suficiente para dar a vitória às ginastas de South Tyneside. Mortal empranchado com pirueta, muito bem a finalizar o exercício. A execução da Grã-Bretanha, trio vencedor, num total de 81.750. Recuperamos aqui os melhores momentos. E começamos com os dinâmicos deste trio. A abrir e a fechar o exercício. Muito bem. E assim, vantagem para o trio britânico. Ainda Age Group 2, vamos agora para os pares masculinos. De novo, presença nacional. Aí está o par dos Gimnofrielas. O Bruno e o Fábio aqui no seu exercício combinado. Eles estavam muito bem nas qualificações. O terceiro lugar logo atrás dos dois pares britânicos. Este é um exercício muito bom. Muito original esta subida. Este é um dos pares portugueses candidatos a ser representante da Seleção Nacional no próximo Campeonato da Europa. Vamos ver mais um elemento dinâmico, certamente. Duplo mortal. Ligeiro desacerto ali na parte final da recepção, mas muito alto, muita altura neste salto. Este escalão Age Group 2 é um escalão razoavelmente recente. É um escalão intermédio entre os juvenis e os júniores para permitir que haja uma maior assertividade no escalão, na diferença etária entre os ginastas. Aqui no My International Acro Cup o escalão é entre os 10 e os 18 anos. Muito bem esta série. A execução do par nacional, a representação a cargo dos Gimnofrielas, a registar a terceira posição na competição de pares masculinos Age Group 2, um total de 75.780. Recuperamos os melhores momentos da execução. E vemos aqui a última série de dinâmico. Muito bem, um pouco aberto naquela parte final, mas é um elemento aqui com o seu treinador, Mauro Policarpo. E avançamos na classificação, espreitamos também o par que conquistou a primeira posição. Vem da Grã-Bretanha, Spelthorne. Senhores telespectadores, peço a vossa atenção para este exercício, porque foi dos melhores exercícios que nós tivemos no My International Acro Cup, no escalão Age Group 2. Fortíssima a competição nesta especialidade, nos pares masculinos. Duplo com pirueta encarpado. Em segundo lugar, também um clube inglês, os Tigers, com dois ginastas que foram vice-campeões do mundo em 2016, mas enquanto juvenis, e agora a passar para o escalão júnior e a conseguirem manter
os mesmos padrões de qualidade, ficaram em segundo lugar, perderam apenas com os seus compatriotas que estamos a ver na imagem. Muito bem. Muito bem, uma técnica irrepreensível. Às vezes só ao alcance dos ginastas séniores e estes ginastas aqui a conseguirem desempenhar na perfeição estes elementos. Dupla pirueta. E assim a execução de Spelthorne, Grã-Bretanha, registaram um total de 83.350 e por isso mesmo conquistando a primeira posição nos pares masculinos Age Group. Estamos a ver aqui os melhores momentos de uma atuação fantástica no Maya International Acro Cup. Um privilégio ter estes ginastas aqui a competir na Maya. Momento em que aguardavam pelas notas dos juízes e aqui a satisfação pela conquista do primeiro lugar. E já os pares mistos. Vantagem para Heathrow, também da Grã-Bretanha. A vossa atenção também para este exercício. Este par era do escalão juvenil no ano passado, aqui a vencer uma duríssima competição nos pares mistos, com o Cazaquistão em terceiro lugar e dois pares ingleses de dois clubes dos mais fortes desta potência da ginástica acrobática que é a Grã-Bretanha, o Spelthorne e o Heathrow. Neste caso, a vitória foi para o par do Heathrow, com 81.800 no somatório dos três exercícios, mas o combinado foi ganho pelo par do Spelthorne. Se tratasse de um campeonato da Europa, o vencedor teria sido o par misto do Spelthorne, porque no campeonato da Europa ou no campeonato do mundo, nessas competições oficiais, o importante é o combinado. Esse é o exercício que atribui a classificação final. No My International Acro Cup, a filosofia é ligeiramente diferente. É uma prova de regularidade. Interessa aqueles que conseguem, ao longo dos 3 dias de prova, manter os mais elevados padrões competitivos. Fantástica esta sequência. Muito bem. O exercício aproxima-se do final, vamos ver mais um elemento de equilíbrio para terminar. E assim vantagem para Heathrow de Inglaterra. Vantagem na competição de pares mistos Age Group 2, o total de 81.800. Os melhores momentos da execução. A altura destas figuras é impressionante, o voo da ginasta é qualquer coisa. Aqui uma figura de flexibilidade típica nos pares mistos, com uma cambalhota chinesa a terminar a sua apresentação. É o My International Acro Cup, 11ª edição. Aqui a dupla nacional que estaria presente na Taça do Mundo Acrobática, que apresentamos em reportagem separado. E vamos já para os séniores, porque
Deixamos os júniores para o fim. As execuções foram efetivamente espetaculares. Espreitamos já os séniores, a competição de pares mistos com o Bruno Tavares e também a Beatriz Ferreira. Dois ginastas da Sociedade Euterpalhandrense, aqui no seu exercício combinado, eles que venceram o My International Acro Cup nos pares mistos. Muito bem, um pinão braço. Venceram ainda mais 2 prémios. O My International Acro Cup tem um chorudo prize money no escalão sénior e eles venceram o prémio de exercício com maior dificuldade e exercício com melhor nota de execução e artística. 2 prémios para o Bruno e para a Beatriz. Eles terminaram a competição com 79 pontos, bem à frente dos seus adversários do clube inglês Spelthorne, mais de 3 pontos de diferença, a mostrarem bem aqui o predomínio das cores nacionais em relação à competição de pares mistos. Muito bem o duplo encarpado. A Beatriz, em 2015, foi terceira classificada no Campeonato da Europa em pares femininos. Ela fazia par feminino em 2015 e em 2016. Esta é uma constituição nova, tem sensivelmente meio ano. E já leva no currículo o primeiro lugar no My International Acro Cup. E vamos ver agora os elementos individuais, a rondada mortal. Aproximamos-nos do final do exercício. A execução de Bruno Tavares e Beatriz Ferreira, os grandes vencedores, dupla da Sociedade Euterpalhandrense, vencedores em pares mistos, competição sénior, os melhores momentos. Aqui o exercício de equilíbrio do Bruno e da Beatriz. Uma sequência dinâmico, com mortais com pirueta. Os vencedores na competição de pares mistos, um total de 79 pontos. Eu penso que foi bom, fizemos o que estávamos à espera, correu bem, estamos em primeiro, acho que foi fazemos um balanço positivo de toda a prova, a qualificação para a final foi boa, acho que estamos contentes com o resultado. Beatriz, como é que o par se sentiu aqui no praticável da Maia? Acho que nos sentimos bem, confortáveis, fizemos o que tínhamos treinado e acho que correu tudo bem. É um par recente, como é que a dupla se está a adaptar? É isso mesmo, estamos-nos a adaptar um ao outro, aos poucos e poucos, ganhar confiança no outro e acho que estamos a fazer um bom trabalho e vamos continuar, espero eu. Está aí a chegar a confiança, é isso? Sim. E vamos já para os trios, também a competição sénior. Vitória para a Bélgica. Este é um trio. É um trio que tem uma história particular muito bem, este mortal com pirueta de plataforma para plataforma. Duplo mortal, muito bem, muito limpo. Este trio é uma parceria entre 2 clubes belgas, o TK Verster e o Ambitious Pro Gymnastics. E é uma parceria que tem resultado muito bem, como está aqui bem visível. Elas venceram o My International Acro Cup com uma diferença bem confortável de quase 1 ponto sobre as adversárias, também as belgas do Athena, e à frente das espanholas do Flick Flack de Vigo, que ficaram em 3º lugar. Duplo emprenchado, muito bem. Alguns elementos individuais.
ver mais um elemento de equilíbrio. A base em ponte, a volante no pé da intermédia e ainda consegue sorrir. Muito bem. Quando o nível é elevado, tudo parece fácil. O exercício aproxima-se do final. Duplo à frente encarpado. Uma posição original também. Trios séniores. Setor feminino, naturalmente. Vantagem para a Bélgica. Aí estão os melhores momentos. A Bélgica tem uma tradição forte nos trios séniores, a não gorar as expectativas do público presente, da grande delegação belga que esteve presente aqui no My International Acro Cup. É a 11ª edição, My International Acro Cup, e fechamos com os júniores. Para já, a competição de pares masculinos. Aí está a execução de Tomás Filipe e também Henrique Branco, uma equipa de Cascais. Estamos a ver o exercício combinado dos ginastas do Grupo Dramático Esportivo de Cascais. O Tomás e o Henrique. Medalha de bronze no último Campeonato do Mundo no escalão 12-18 anos. Agora aqui com outro grau de dificuldade, com outra exigência, já no escalão júnior. São também um par que estará em processo de apuramento para os campeonatos da Europa. Vamos ver aqui mais uma sequência de elementos de equilíbrio. O tão característico pina um braço na cabeça do base, muito bem. O Tomás e o Henrique venceram esta prova à frente dos alemães do Riesa. Riesa, uma das terras alemãs com mais tradição na modalidade. Disputaram-se em 2002 os campeonatos do mundo, em 2015 os campeonatos da Europa. Como costuma dizer um conhecido locutor português, já fomos muito felizes em Riesa. Em 2015 com 3 medalhas de ouro, 4 de bronze para Portugal. Duplo mortal a terminar a sua prestação muito bem, o Tomás e o Henrique. A representação nacional a cargo do Grupo Dramático Esportivo de Cascais. Vantagem na competição de pares masculinos, 80-180 no MIAC deste ano. Vemos aqui os melhores momentos. Muito bem esta posição de equilíbrio. Impecável. E agora aqui o duplo mortal. Sempre alegres, sempre expressivos. E já a reportagem junto da dupla nacional vencedora. Nós achamos que o esquema correu muito bem. Pelo que os nossos treinadores disseram, as notas estão a sair um bocado baixas e então o resultado que nós obtivemos foi muito bom para o esquema que fizemos. Ainda assim, sei que esperava um pouco mais da execução, é isso?
Esperámos um resultado desse que são um bocado mais elevado, mas já é muito bom nós alcançarmos este nível. E continuamos com os júniores, os trios femininos. Aqui uma das duas equipas da casa, o Acro Clube da Maia, com a Francisca Maia, Beatriz Costa e a Francisca Sampaio Maia. Este é um dos dois trios do Acro Clube da Maia presentes na competição júnior. Muito bem, esta primeira sequência. Um exercício a fazer lembrar o cinema mudo, é uma das características deste trio júnior do clube anfitrião. Estamos a ver aqui o exercício de equilíbrio. Vimos a primeira figura de dinâmica e agora uma figura em que a volante e a base intermédia também faz alguns elementos de dificuldade. Muito bem, estável. E obviamente que em casa o público a torcer por elas. Elas estavam em terceiro lugar nas qualificações, muito próximo do segundo lugar, a menos de uma décima do segundo lugar, que estava com um trio do clube inglês de Richmond, mas depois, com este exercício, a conseguirem ultrapassar as adversárias britânicas e a classificarem-se no segundo lugar. Duplo encarpado, muito bem definida a posição. O exercício aproxima-se do final. A execução de Francisca Maia, Beatriz Costa, Francisca Sampaio Maia. O público aplaude. É uma das equipas da casa a registrar a segunda posição com 81,060. 81,060, uma nota bem acima dos 80 pontos, com duas das notas artísticas mais elevadas de toda a competição, sem dúvida um dos pontos fortes deste trio. Muito bem, aqui o duplo encarpado. E vamos já para a reportagem para ouvir a equipa nacional. Senti-me muito bem, foi uma experiência incrível, primeira vez que fiz júnior, foi muito fixe e aproveitei ao máximo, foi muito fixe. O grupo a ligar-se muito bem, sentiste isso do trio? Sim, gosto como é que eu ia te explicar? É bom fazer com elas e sinto-me à vontade de fazer com elas. E vamos já para o conjunto feminino que se classificou na primeira posição, competição júnior, My International Acro Cup, Rita Ferreira, Beatriz Carneiro, Joana Moreira. E vamos para o primeiro exercício. Muito bem esta sequência, muito alta. Mortal atrás empranchado. E a terminar um mortal com pirueta, muito bem toda esta sequência. Estas ginastas tinham acabado de regressar de uma competição na Ucrânia, onde venceram, a par das suas colegas de equipa que vimos há pouco. No mesmo fim de semana venceram uma competição em Espanha e estas venceram uma competição na Ucrânia, portanto dois grupos fortes que aqui no My International Acro Cup conseguem o primeiro e o segundo lugar para o clube da casa, o Acro Clube da Maia. Sequência de elementos individuais de solo.
Este exercício valeu-lhes 28.800, a nota mais elevada de toda a competição. Vamos ver agora aqui uma figura de equilíbrio. Estas prestações dos dois trios da casa valeram ao Acroclube da Maia o segundo lugar na classificação geral, na contagem de medalhas aqui no Maia International Acro Cup, logo depois do clube britânico Spelthorne, que foi sem dúvida o grande vencedor desta competição. A execução de Rita Ferreira, Beatriz Carneiro, Joana Moreira, equipa da casa do Acroclube da Maia a conquistar a primeira posição nos trios femininos, competição Júnior. Muito bem esta primeira sequência de 4 elementos individuais, com muita amplitude e com segurança. E o mortal com pirueta a terminar. Vamos já para a reportagem para ouvir aqui o trio vencedor. Estávamos um bocado nervosas antes de começar, mas depois acho que fizemos um excelente esquema. Demos o que tínhamos dentro do praticável e a nota correspondeu ao que trabalhamos. Praticamente tudo certinho. Sim, correu bem. Também treinamos muito para esta prova e apostamos muito no combinado, por isso, pronto. E vamos encerrar a reportagem da melhor maneira, com a quadra Júnior vencedora, uma quadra da equipa da casa do Acroclube da Maia, com Henrique Silva, Henrique Piqueiro, João Pereira e Miguel Silva. A quadra que foi terceira classificada no último campeonato da Europa, terceira classificada no último campeonato do mundo, a 1/10 do primeiro lugar. Agora aqui no escalão Júnior, a subir o grau e o padrão de exigência. Estes ginastas competiram também numa prestigiada competição na Ucrânia, tendo vencido a prova, o que é algo que de facto é muito bom para a modalidade em Portugal, não só ter uma quadra com bom nível, como na Ucrânia vencer os próprios ginastas ucranianos é sempre algo de grande mérito e valor. Estamos a ver aqui a figura de equilíbrio e obviamente o público da casa a puxar por eles. Muito bem esta figura, muito bem definida. Os elementos individuais de solo. Vamos entrar agora na sequência de elementos de dinâmico. Mortal com pirueta. Dupla pirueta. Muito bem esta ligação. E o duplo emprenchado, muito bem executado, com altura. E claro, o público acompanha esta versão da Canção do Mar de Dulce Pontes. A execução da quadra nacional, a quadra vencedora, a equipa da casa, o Acroclube da Maia, recuperamos os melhores momentos. Estamos a ver aqui a última sequência, dupla pirueta. E agora o duplo emprenchado, muito bem esta figura. E vamos já para a reportagem para ouvir aqui a quadra vencedora.
fantásticos. É sempre um privilégio voltar a este ginásio, cheio deste público, é uma sensação incrível, competir ao lado dos melhores, da Taça do Mundo, por exemplo. Mas sabemos que hoje não foi o nosso melhor esquema, não correu tão bem como pensávamos, mas foi sempre fantástico o apoio do público. O que é que há para emendar? Certos erros que houve nas figuras, mas a artística foi de certo muito boa. E assim vamos caminhando para o fecho de reportagem na 11ª edição do My International Acro Cup, em simultâneo também mais uma edição da Taça do Mundo de Ginástica Acrobática que apresentamos em reportagem separada, praticamente uma semana de competição, num evento que se vai afirmando como o maior em todo o mundo no âmbito da ginástica acrobática. Olhamos com muita satisfação e alegria, como é óbvio, embora com uma responsabilidade acrescida, porque de facto crescer desta forma como estamos a crescer, teremos que ter algumas preocupações em termos de organização no futuro. Pensamos que continuaremos a crescer, dado o número de participantes que ficaram de fora este ano. Portanto, 2018 augura ser de facto um ano de um novo recorde. E assim foi a reportagem na 11ª edição do My International Acro Cup.